Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Produzarte. Esse projeto ele nasceu com a necessidade de facilitar para os educadores, os arte-educadores, principalmente as pessoas que sofreram bastante na pandemia com a questão de ter que produzir conteúdo para a internet, ter que fazer videoaula na internet, sem ter sido capacitado previamente para esse tipo de trabalho. Então, para facilitar de hoje em diante, eu sei que chegou um pouquinho tarde, né? Muita gente já aprendeu, já teve que aprender na marra, se virar, né? Mas basicamente hoje estou trazendo esse conteúdo para vocês que vocês possam desenvolver melhor os trabalhos que vocês já começaram a fazer na internet e que daqui para frente esse vídeo ele possa servir para as próximas gerações também, né? Para que a gente possa garantir melhor esse desenvolvimento e aprendizado, tá bom? Então a gente vai começar com uma parte bem simples, tá bom? Vou apresentar para vocês como a gente começa o processo do vídeo, que não necessariamente é só ligar a câmera e começar a gravar ou começar a transmitir a aula. Compartilhando com vocês agora a tela do computador. Primeira coisa que a gente vai fazer é limpar o máximo que a gente conseguir a nossa área de trabalho, tá? Para que a gente possa ter uma organização melhor na hora da produção. E aí a gente vai criar uma pasta. Nessa pasta a gente vai colocar todo o conteúdo que a gente precisar para o desenvolvimento desse trabalho. Primeira coisa que eu tenho aqui para vocês, além dos vídeos explicativos que vão aparecer a seguir, vai ser um roteiro. Aqui esse roteiro está na forma mais simples possível, tá? Para que todos consigam entender. Então a gente começa o roteiro. Aqui eu comecei na introdução, basicamente é as boas-vindas, as saudações e explicando para vocês o que é o projeto, tá? Tem um segundo tópico aqui, a parte de equipamento que eu vou falar para vocês, parte de fotografia, basicamente é uma forma bem simplificada, o que vai me ajudar a lembrar o que eu vou passar para vocês, tá ok? Então basicamente é isso, parte de roteiro é isso. Então eu vou seguir olhando aqui só para eu lembrar. Primeira coisa, equipamento. Quais os tipos de equipamento existem? Existem dos equipamentos amadores aos profissionais, tá? Basicamente, o que vai diferenciar um do outro? O que é um produto amador, o que é um produto profissional? Basicamente, o que a gente vai chamar de amador, para venda de câmera, principalmente, ele vai estar lá dizendo para você que essa é uma câmera semi-profissional. O que é o semi-profissional? É uma câmera que vai ter uma linguagem mais simples para qualquer consumidor consiga entender e desenvolver as funções da câmera. E a gente vai ter as câmeras consideradas profissionais e a câmera que a gente já vai ter no nosso celular, né? Basicamente, que vai ser um aplicativo de câmera. Equipamento. O que a gente vai precisar de equipamento? Basicamente, para trabalhar com audiovisual, para qualquer produção de audiovisual, seja uma aula, seja um filme, seja um videoclipe, todo equipamento que nós vamos precisar vai ser de acordo com a finalidade dele. Basicamente, se eu vou produzir um conteúdo, uma videoaula, eu preciso de uma câmera profissional para eu ter uma boa qualidade, ou o mais importante é eu transmitir o conteúdo? Se o que importa é eu transmitir o conteúdo, a câmera que eu vou utilizar não precisa ser a melhor, tá? Tanto que eu estou iniciando esse vídeo com vocês, eu estou utilizando uma webcam bem simples, para que eu possa fazer essa gravação e transmissão e que eu possa mostrar para vocês o equipamento que eu vou utilizar. Quanto mais simples for o seu equipamento, mais fácil vai ser o processo de pós-produção. Que aí no caso de alguns vídeos vai ser o processo de edição ou o processo de transmissão na internet. Se você for transmitir uma imagem em 4K, que é uma resolução muito alta, esse vídeo vai demandar muito mais internet sua e internet de quem vai receber esse conteúdo. Mas se você for transmitir através do celular, provavelmente com a câmera do celular, esse vídeo já vai ser um vídeo mais leve, ele vai ser transmitido mais fácil e o conteúdo vai chegar mais facilmente para o consumidor final, que pode ser o aluno ou alguém que está assistindo algum vídeo lá no Instagram, por exemplo, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar? Captação de vídeo, captação de áudio e iluminação. 3 coisas principais, tá? Então, aí as formas que nós temos para captar tanto o áudio quanto o vídeo, a gente vai ter no celular, a gente vai ter nas câmeras semi-profissionais e nas câmeras profissionais. Nas webcams também, a maioria delas já vem com microfone, e as que não vêm com microfone, você tem o microfone do próprio computador que faz essa captação do áudio, tá? Outra forma que a gente tem é através do fone de ouvido com microfone, e aí para captação do áudio eu tenho mais essas duas opções. Além do fone de ouvido com microfone, a gente vai ter também esse tipo de microfone, que é o microfone shotgun, que é o microfone direcional. Ele geralmente fica conectado em cima da câmera
E aí ele faz essa captação direcional. Para onde ele aponta, ele vai captar o áudio, tá? Geralmente ele fica em cima da câmera, conectado direto na câmera, e o áudio é sincronizado com o vídeo automaticamente. E a gente não precisa fazer esse processo de edição depois. Segunda forma é com microfone condensador. Basicamente é esse que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Eu escolhi ele porque ele fica mais próximo da minha boca, eu consigo ter uma mobilidade melhor com as minhas mãos, não tem nenhum fio passando em mim, tá? E a qualidade dele é ótima. Então, o microfone condensador, ele pode ser utilizado também. Nesse meu caso aqui, o microfone condensador, eu estou utilizando um USB e ele conecta direto no meu notebook. Então, aí eu tenho essa facilidade dele fazer a sincronia direto com o vídeo que eu estou captando da webcam. Então, eu não preciso ter esse processo de sincronizar o áudio depois, tá? Às vezes acontece algum tipo de delay ou algo mais, então a gente consegue fazer nos programas de edição. Como eu vou editar esse vídeo, eu não estou preocupado com o delay. Só estou preocupado com a captação do áudio e do vídeo, tá? E que seja de qualidade. Iluminação. Quais são as formas que nós temos? Nós temos softbox, bastão de LED, artificial, que são a das nossas casas, né? Luz natural, que é a luz do sol. Para quem não consegue o controle de iluminação e tem um janelão como eu tenho aqui atrás, pode fazer próximo da janela para que a gente consiga essa iluminação próxima do nosso rosto, tá? Aqui eu estou fazendo uma iluminação de 3 pontos. Aqui na minha frente tem uma luz principal, tá? Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a luz principal, que é a que está iluminando aqui no meu rosto. Aqui eu tenho uma luz, não sei se vocês conseguem ver um pouco avermelhada, que é essa luz aqui, que ela vem da lateral, que é uma luz de preenchimento, tá? Porque essa luz ela vem muito dura aqui desse lado e faz sombra desse outro lado. Então eu escolhi uma luz um pouco mais fraca, que é essa, para a gente fazer esse preenchimento, e eu utilizei essa coloração, que isso melhora um pouquinho também a parte estética, né? E aqui atrás, o que teria uma luz de recorte, eu coloquei aqui no chão, esse plafond de LED que está me iluminando o cenário e deixando o fundo mais um pouquinho azulado com o celofane. E aí esse é o resultado que a gente tem. A parte da iluminação eu vou fazer com esses plafons de LED, tá? Basicamente o que eu fiz com eles aqui, ó. Eu montei, coloquei no tripé e ao invés de fazer ele no teto, que seria a função dele, né? Essa parte aqui onde a gente fixa no teto ou na parede, dependendo da utilidade que você quer fazer para esse tipo de LED. Esse aqui é um pequenininho, não lembro muito bem, se eu não me engano esse tem 15 centímetros ou 20 e esse tem 45, tá? E aí o que eu fiz? Liguei o reator direto num cabo com fio paralelo de 1,5 mm e coloquei um interruptor, que assim eu consigo ligar de acordo com a necessidade que eu tenho para o tipo de trabalho que eu for executar, tá? Então aí uma das formas que a gente pode gravar o áudio e o vídeo é essa forma que eu estou utilizando através do OBS Studio. Já vou explicar para vocês qual é o OBS Studio e como ele funciona. Outra forma é a gente conectar direto no celular, gravar o áudio direto do celular ou fazer a pequena grande gambiarra, que é conectar um fone de ouvido com o microfone e utilizar o microfone do fone de ouvido como seu microfone principal ou como um microfone de lapela, tá? Gente, essa aqui é mais uma gambiarra, mas é uma solução que todo mundo vai conseguir fazer tranquilamente, porque fone de ouvido geralmente ele tem o microfone. Se ele não tiver, eu sugiro que vocês comprem. Esse aqui eu paguei baratinho, paguei R$20 nesse fone de ouvido com microfone, tá? Ele é um desses fones genéricos aí que vem da China, que vem de qualquer camelô, mas para quem quer solucionar o problema de áudio, principalmente, porque a gente precisa ter essa solução, pode fazer simplesmente fazer isso. Pega o fone de ouvido, conecta. Aqui eu coloquei a parte do fone por dentro da camisa, prendi com um grampo de cabelo. Vocês conseguem ver aí o grampo, tá? E a parte do fone fica para fora. Aqui, por exemplo, se eu fosse gravar com uma outra câmera, eu colocaria o celular gravando o áudio, no gravador de áudio do celular mesmo, guardaria o celular no bolso por dentro da camisa e deixaria só essa pontinha aqui para fora para fazer essa captação do áudio. Então julguem aí vocês se esse áudio está ok. Para mim ele já fica 100% melhor do que o próprio áudio captado pelo celular.
Como ele fica mais próximo da boca, o áudio já fica melhor, principalmente para a gente dar uma aula, que a gente precisa fazer uma explicação e tudo mais, e assim as pessoas conseguem entender melhor o que a gente está falando, porque o áudio fica um pouquinho mais limpo. Então aqui a gente tem essas duas câmeras que tem para vocês, para mostrar para vocês. Basicamente essa aqui, ó, é a considerada semi-profissional. Basicamente é uma câmera super zoom, tá? Eu até comprei ela usada de um amigo meu, exatamente para fazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Semi-profissional, que é a super zoom, é aquela câmera lá, ó, ela tem um zoom de 42 vezes. Ela vai alcançar lá a lua, aquelas fotos da lua que todo mundo conhece, tá? E essa segunda aqui é considerada profissional. Por que ela é considerada profissional? Deixa eu mostrar lá na outra câmera para vocês. Só por isso aqui, ó, ela consegue trocar as lentes, tá? E a partir daí a gente tem uma variedade maior de tipos de imagem. Vamos lá, pessoal. Aqui eu estou mostrando um enquadramento diferente para vocês. Basicamente, o quadro está meio que na diagonal, porque a câmera está na diagonal, né? No caso, eu estou usando o celular para fazer a gravação da imagem. E vocês estão vendo um pedacinho ali da parede. Então, basicamente, no enquadramento é onde eu ficaria aqui, ó, entre a parede e o quadro branco, para eu dar uma aula explicativa, onde eu preciso mostrar algum exemplo para vocês. Por exemplo, vou falar para vocês lá do pentagrama. Seria um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, onde a gente escreve as músicas, também conhecido como pauta musical. Quando a gente escreve a música, já é chamado de partitura. E é aqui esse símbolo, que muita gente já conhece, que chamam de símbolo musical ou de nota musical. Na verdade, é a clave de sol, e tarará, então isso é a explicação. Então, basicamente, esse enquadramento ele vai facilitar o que para a gente? Para a gente conseguir escrever enquanto fala com o aluno que está assistindo essa aula. Então, aqui o ponto principal é, eu preciso ter uma gravação um pouco mais distante para eu conseguir esse enquadramento maior, para que essa explicação seja visualizada e para que vocês possam escutar também aquilo que eu estou explicando. Então eu escolhi fazer com o microfone na mão para facilitar esse processo, no momento que eu vou virar, que eu vou voltar para a câmera, tá ok? Então como eu decidi usar o celular, eu não estou usando ele agora como o meu captador de áudio. Mostrando aqui o enquadramento para uma videoaula de música, tá? No caso aqui eu vou usar o ukulele, mas se fosse pro violão a gente só faria um enquadramento um pouquinho maior. E no caso aqui eu acho mais interessante fazer nessa diagonal aqui, ó. Estou escolhendo um dos pontos da regra dos terços para eu me posicionar na câmera, tá? Para que o braço do instrumento fique mais visível, tá bom? E a partir daqui, com o microfone mais ou menos uma distância razoável, aqui está uns 30 centímetros do meu corpo, tá? O suficiente para ficar próximo do instrumento e próximo de mim. E aí eu consigo fazer a explicação e tudo mais e mostrar no instrumento. Por exemplo, aqui vou falar 2 acordes, aqui é o acorde de Dó, onde eu vou colocar o dedo 3 na casa 3, corda 1 do ukulele, vou tocar todas as cordas. E assim eu tenho o acorde de Dó formado, Dó maior. Fazer o acorde de Fá, a gente vai colocar aqui na casa 1, dedo 1 na corda 1, 2, dedo 2, casa 2, corda 4. Tocou todas as cordas, a gente tem o acorde de Fá. Então, Dó e Fá. Aqui a gente tem um exemplo de como fazer uma aula com o instrumento, mostrando o instrumento e com o enquadramento, que seria o ideal para a gente fazer em um take só, a menos que a gente queira gravar o braço do violão, tenha 2 câmeras disponíveis para gravar o braço do violão e gravar o plano geral. Essas imagens que eu fiz do tripé, eu fiz utilizando a DSLR, tá? Que é considerada a câmera profissional, com uma lente de 50mm. Eu vou mostrar com o celular, ele já está posicionado aqui numa posição virando para baixo, tá? Mais ou menos no ângulo de 45 graus, para que eu consiga mostrar
a tela da câmera que eu quero mostrar as configurações, tá? Esse aqui para quem for trabalhar com artesanato, for mostrar alguma coisa em cima da mesa, esse aqui seria o ideal para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou começar filmando a câmera do celular, mas primeiro vou dar uma sujadinha aqui com o meu dedo só para vocês terem noção de uma coisa simples que a gente consegue resolver. Não vou utilizar a gravação da câmera, eu vou utilizar a gravação da tela para que vocês consigam ver as configurações que eu vou usar no celular, tá? Tudo muito bem simples, mas que vai ser de grande valia e que vai mudar totalmente o vídeo de vocês. Eu vou iniciar aqui a gravação da tela. Vou abrir o aplicativo da câmera. Ó, aqui vocês já estão vendo o celular. Tá? Essa é a imagem que ele está produzindo no momento. E essa imagem ela está sendo produzida com a câmera suja, tá, do celular. Só passei meu dedo e ela deixou essa imagem. Eu vou passar um paninho aqui. É uma dica bem simples e que vai mudar e muito o resultado dos vídeos de vocês, tá? Passei o paninho e pronto. Basicamente a gente já tem uma imagem bem melhor, tá? E aí como é que a gente vai fazer essa configuração? Primeira coisa, a maioria dos celulares já vão funcionar assim. A gente vai clicar na tela. Onde a gente clica, ele vai fazer o foco e o balanço de branco. Se eu quero o foco aqui na parte branca, provavelmente o preto vai ficar mais escuro. Se eu quero na parte preta, provavelmente o branco vai ficar muito mais claro. Tá? Mas no caso, como eu quero mostrar a tela, eu vou clicar na tela, que é onde eu quero fazer o foco. E aí, nesse celular, eu consigo fazer essa coisinha aqui, ó. Seguro e ele vai travar. No momento que ele travou o foco e a exposição. O que é a exposição? Basicamente é a luz que a gente vai ver na câmera, tá? E aí o que eu vou fazer? Se eu quero essa imagem um pouquinho mais escura, eu vou aqui nessas setinhas que estão para cima e para baixo e vou descer, que ele vai deixar ela um pouco mais escura. Se eu quiser um pouco mais claro, só vou subir, tá? Mas aí no caso, para eu poder demonstrar para vocês, eu prefiro fazer nessa configuração. Aqui em cima, nessa câmera, a gente tem esse disquinho, tá? Ele está no modo manual. Para a gente colocar na filmagem, eu tenho que girar até chegar lá na posição da câmera. Cheguei na posição da câmera, ela já vai estar configurada para filmar. O que eu fiz aqui? Com essa lente, eu tenho uma abertura máxima de 1.8, que é esse número que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? 1.8. O ISO já está configurado em 100. E no caso aqui, como eu vou fazer a gravação em 30 quadros por segundo, a gente faz o dobro de exposição, que é a velocidade, tá? A gente coloca sempre o dobro da taxa de quadros que a gente vai utilizar. Então aqui a gente vai colocar em 60, porque a gente vai gravar em 30 quadros por segundo. Então em cada quadro eu teria 2 imagens, seria basicamente isso, tá? 1.8, que é a abertura máxima, e aí a gente consegue aquele resultado que vocês já viram no vídeo anterior. Então basicamente é isso, essa foi a configuração que eu utilizei, e agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre a fotografia para vocês e a fotometria. Vamos lá, galera. O que é a fotometria? Basicamente é esse controle de exposição que a gente vai fazer na câmera. Vou deixar aqui no modo manual dessa DSLR para vocês visualizarem melhor. E aqui a gente vai ter essas opções. Primeira delas, a gente vai focar nessas 3 de cima, tá? Primeira delas está relacionada à velocidade do obturador. O que isso quer dizer? É a velocidade com que essa foto vai ser capturada. A velocidade com que o obturador da câmera vai abrir e fechar para registrar a imagem. Na primeira opção aqui a gente tem então a velocidade do obturador, que esse 1 aí é 1 segundo, e esse 1 segundo está dividido por 60. Então ele quer dizer que em 1 segundo a gente consegue registrar 60 fotos. Se a gente aumentar esse número, a gente consegue congelar muito mais o movimento, porém a gente perde luz, tá? Quanto mais lento, mais luz o sensor consegue captar. Quanto mais rápido, menos luz. Porém, a gente ganha esse congelamento da imagem. A segunda opção que a gente tem é a abertura do diafragma, que ela é responsável pela quantidade de luz que vai entrar no sensor. Quanto mais fechada ela tiver, esse F... Deixa eu abrir aqui a câmera.
esse F22 ele está relacionado à abertura, tá? Então, quanto maior esse número, mais fechada é. Eu sempre uso de exemplo com os meus alunos de fotografia. Vou trocar a câmera aqui rapidinho. Com os dedos. Quanto mais dedos eu tenho na frente da luz, menos luz chega até o meu rosto. Quanto mais dedos, menos luz. Quanto menos dedos, mais luz chega. Tá? Então, basicamente é isso. Se esse número é grande, então significa que o diafragma está fechado. Quanto maior, mais fechado o diafragma. Quanto menor esse número, vou voltar lá. Quanto menor esse número, mais aberto. E isso sempre vai estar relacionado à lente, tá, pessoal? Nesse caso aqui dessa câmera, essa lente, que é 50mm, ela tem uma abertura máxima de 1.8, tá? Acho que vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu mudar um pouquinho a exposição para vocês verem melhor. Aqui na frente da lente a gente consegue visualizar isso, tá? O sistema STM, que é o sistema de foco dela, uma lente de 50mm da Canon 1.8. Ok? Basicamente é isso. Então essa configuração está diretamente relacionada à lente, não à câmera, tá? No caso das DSLRs. Já que o ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o número do ISO, mais sensível fica o sensor à luz. Então a gente vai ganhar luminosidade. Porém, dependendo das câmeras, quanto maior esse número, no caso na maioria delas, a gente perde resolução da imagem. Então ele fica com uma imagem um pouquinho mais ruidosa, uma imagem um pouquinho mais ruim. Já se esse número for menor, sempre o menor possível, a gente vai ter a maior qualidade possível que a câmera consegue nos proporcionar, tá? Então esse número está relacionado ao sensor. Basicamente, em cada uma das câmeras a gente vai ter um tipo de sensor diferente. Não vou entrar nesses detalhes, tá, do sensor. Outro detalhe que a gente vai ter em cada uma das lentes vai ser o processador. Quanto melhor esse processador, melhor qualidade ele vai entregar em ISOs altos, tá? Nesse caso dessa câmera, como ela é uma câmera de entrada, eu consigo a qualidade ok até no ISO 400. No 800 já começa a aparecer muito ruído e aí não compensa, a gente acaba perdendo a imagem, tá? Os outros detalhes da câmera não entram em mérito agora, tá? O único detalhe que a gente precisa aprender aqui para uma câmera manual seria o balanço de branco. Aqui ele está configurado em luz do dia, que ele vai ter essa temperatura de cor de 50.200 kelvins. O que isso quer dizer? Vou mostrar aqui na tela do computador para vocês agora. Vamos lá, aqui na tela do computador, vou abrir lá para vocês aquele meu arquivo, só para mostrar uma imagem para vocês, que é a imagem das temperaturas. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Ó, os números embaixo são as temperaturas em kelvins. E aqui vai dizer pra gente, a partir dos 5.000, essa luz ela vai ser uma luz média, a gente pode considerar que seria o branco absoluto. Acima disso, ela começa a ficar azulada. Abaixo disso, essa iluminação começa a ficar amarelada, tá? E isso é a temperatura, se vai ser mais quente ou mais fria, tá? Quando a gente vai comprar uma luz, por exemplo, essas que eu tenho aqui, elas são de 5.500. Que é essa que seria a luz do flash aqui, deixa o tom um pouquinho mais azulado. Eu escolhi essas cores porque, para mim, na minha visão, por uma questão estética, eu consigo uma configuração melhor para eu trabalhar com as luzes, tá? Nesse caso, como eu uso celofane, eu acredito que essa temperatura permite que a gente consiga dominar melhor essa questão das cores, tá? Por exemplo, o azul que eu coloquei lá atrás, o vermelho que eu coloquei aqui na lateral e o branco que está vindo aqui da minha frente, tá? Outra forma de configurar, aqui através do próprio OBS Studio, vou compartilhar a tela novamente com vocês. Dentro do OBS Studio a gente consegue fazer essa configuração aqui, ó. Vou abrir para vocês a câmera, configurações, e aí a gente consegue aqui, ó, configurações de vídeo, ter esse domínio. Eu venho aqui em proporção de branco, se eu trazer para minha esquerda, dentro do OBS vai ficar azulado. Se eu trazer para a direita, vai ficar amarelado,
tá? Então, basicamente é isso. Aqui dentro do OBS a gente consegue fazer essas configurações. Para voltar à cor que estava antes. Então, basicamente é isso, tá, gente? O que eu faço aqui de configuração no OBS para utilizar o webcam? A gente vai incluir, vai aqui no maisinho, inclui o dispositivo de captura de vídeo. Depois que ele estiver incluso aqui, a gente vai fazer a configuração dele. Vou abrir novamente as configurações. Primeira configuração que a gente vai fazer, muda aqui para personalizado, porque geralmente vem a configuração que a câmera disponibiliza, tá? Então a gente muda para personalizado e a gente consegue fazer a configuração que a gente quer. Nesse caso eu escolhi 720p, porque é o resultado final do vídeo que eu quero entregar para vocês, tá? Poderia colocar numa resolução maior, porém eu teria um problema maior para editar esses arquivos e finalizar o vídeo na renderização. Formato aqui qualquer, FPS. A taxa de quadros, tá? São os frames por segundo. A quantidade de frames por segundo eu coloquei igual a de saída, porque na configuração do OBS Studio eu já deixei em 30 fps, tá? Então o vídeo final ele vai ficar com 30 fps. Aqui foi só essa configuração. Aí eu vim aqui em configuração de vídeo, mexi um pouquinho aqui nas cores da forma que eu queria, e no controle da câmera eu deixei o foco automático, mas eu poderia tirar e mudar de acordo com a necessidade. O enquadramento também, eu escolhi fazer o enquadramento de acordo com o que eu via na tela, mas eu poderia ter diminuído aqui no zoom, por exemplo, mas eu preferi deixar nessa configuração que vocês estão vendo aí no final, tá? Exposição de luz está automático, mas eu poderia ter desativado o automático, e vindo aqui, ó, a gente pode deixar mais escuro, mais claro, tá? De acordo com a estética que vocês desejam para o vídeo. Já estava em -5, posso desativar e ele não vai ficar tentando compensar a luz e até melhor ainda. Então basicamente foram essas configurações da câmera, tá? Vou mostrar para vocês a configuração do microfone. Ele já tinha uma opção aqui, ó, microfone e auxiliar. O que eu fiz? Vim aqui nas configurações, propriedades, e aí selecionei qual dispositivo que ia fazer a captação do áudio. No caso, o microfone que eu estou usando é Arcano Black, e ele já faz a captação através do microfone, tá? Aqui vocês estão vendo aqui interromper gravação, mas antes disso aparece iniciar a gravação ou a transmissão, se vocês quiserem transmitir o vídeo de vocês. Vim aqui em configurações de vídeo, deixa eu voltar aqui para vocês verem novamente. Aqui na lateral, configurações, vídeo, e escolhi as configurações. Resolução base 720p, de saída 720p também. Esse filtro eu deixei o que já estava configurado no programa. E aqui no valor do FPS, coloquei os 30, que era o que eu queria para a finalização do vídeo. Ok? Então dentro do OBS é bem simples, é um software gratuito que você consegue baixar para o computador, tá? E fazer essas edições no computador. Isso para quem vai editar o vídeo. Ou então, se vocês quiserem adicionar uma câmera, por exemplo, ou então fazer essa dinâmica que eu estou fazendo com vocês, de mostrar a tela do computador, para quem vai mostrar uma videoaula, por exemplo, quem vai mostrar um vídeo durante a aula. Então a gente consegue adicionar cenas, por exemplo, aqui na minha cena 2, vamos lá, eu renomeei aqui as cenas, tá? Porque eu estava com cena 2 e cena 3, mas só para explicar, deixar mais fácil para vocês entenderem. Aqui na primeira parte, cena 1, eu vou ter a tela do computador e a câmera. Na cena 2 eu só vou ter a tela do computador. Eu escolhi essas duas cenas porque eu faço essa transição aqui no meio e ele vai fazer essa transição suave e a gente vai visualizar somente a câmera, tá? Tela do computador, somente a câmera. Então digamos que a gente vai fazer uma transmissão e a gente vai mostrar um PDF ou algo do gênero. Vou abrir uma imagem aqui para vocês que vocês vejam essa transmissão. Já deixei a imagem aberta, fiz a transição, dei Alt Tab, estou mostrando a tela para vocês. Alt Tab para a gente voltar para outra tela. E pronto, bem simples, tá?
Se vocês não entenderam, tiveram dificuldade, só voltar o vídeo. Essa é uma das grandes vantagens da gente ter o vídeo gravado, porque a gente consegue voltar quantas vezes a gente quiser ou precisar. Peço até desculpa para você se não tenho tanta intimidade com a câmera, eu tô olhando aqui para a tela do computador várias vezes, né? Peço até desculpa por isso. Mas faz parte do processo. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica, melhor a gente vai ficando. Esse vídeo eu vou editar ele no Adobe Premiere. Então vou abrir aqui o programa para vocês, compartilhar a tela do computador novamente. Programa aberto, novo projeto. ProduzArt. Não vou mexer em nenhuma configuração nessa tela, tá? Vou dar OK. Vai abrir o programa para a gente começar o processo de edição. Ele vai abrir geralmente nessa tela, tá? No meu caso, eu já tenho umas preferências de como eu gosto de usar o programa. Então eu não vou explicar muito para vocês como isso funciona. Mas o principal é importar a mídia, que a gente vai trazer os vídeos que a gente vai editar. Vou pegar lá na minha pastinha, na área de trabalho, a pasta ProduzArt. Posso arrastar todos os itens ou eu posso pegar o vídeo. Vou escolher os vídeos que eu vou trazer e abrir. Próximo, eu vou trazer uma imagem que ela já vem com uma resolução, que é a resolução final. Ela também está na minha pasta ProduzArt, que é esse wallpaper que eu baixei na internet. Vocês conseguem ver aí, ela já está nas dimensões 1280 por 720p. Tá? O tamanho da configuração a gente sempre vai ver pelo número menor. Então se esse vídeo é HD, ele é 720p, o número menor. Tá? Então a gente vai trazer esse arquivo para cá, que é uma forma para facilitar esse processo para vocês. Aqui embaixo a gente tem a nossa timeline, que é a linha do tempo. O programa ele é bem intuitivo, ele já está dizendo aqui para a gente, ó, solte a mídia aqui para criar uma sequência. Então a gente vai começar criando essa sequência com o wallpaper, que tem o tamanho do vídeo que a gente vai querer. O que eu vou fazer? Vou usar ele? Não, vou apagar. Ele já criou aqui para mim, basicamente, o tamanho que o meu vídeo vai ter. Então eu arrasto todos os vídeos que eu vou utilizar. E aqui ele está me perguntando, ó, alterar as configurações da sequência ou manter as configurações existentes. Nesse caso a gente vai manter, porque a configuração existente é o tamanho final do nosso vídeo. Então a gente mantém e ele já vai estar configurado do tamanho que a gente vai querer. Adicionar o próximo vídeo, mesma coisa, tá? Às vezes pode acontecer do vídeo ficar maior. E a gente vem aqui, nesse caso aqui no Premiere, a gente vem em controle de efeitos e diminui a escala ou aumenta a escala. Aqui está em 100%. Tá? Vou deixar ela do tamanho do vídeo, ela ficou em 67. Posso fazer assim ou venho aqui com o botão direito, dimensionar para o tamanho do quadro. Pronto. No tamanho do quadro, ela ficou um pouquinho pequena, né? Então a gente vai lá na escala e deixa 100. Perfeito. Está dimensionado para o tamanho do quadro. Deixa eu ver se o primeiro caiu nesse erro também. Dimensionar para o tamanho do quadro. Já está no tamanho do quadro, perfeito. Clica duas vezes, ó, a gente consegue ver todos os pontinhos, então tá certo. Então é aqui dentro a gente vai fazer... Conseguem ver aí o grampo. Áudio para vocês, porque tá desligado o áudio do... Ah não, acho que vocês ouviram, né? Eu não tô conseguindo ouvir o áudio, tá? Que eu tô sem retorno. Aqui eu tô vendo, ó, na minha faixa de áudio, que é a de baixo, esses pontos que eu não estou falando, tá? O que a gente vai fazer? Vou pegar essa pausa, vou recortar. Tiro ela do vídeo. E junto o vídeo. Pronto. Isso é melhor. Como ele fica com uma proximidade, como ele fica mais próximo da boca, tá? E aí, para não ficar tão grotesco esse corte, o que a gente pode fazer? Nessa parte onde eu vou voltar, o que eu posso fazer aqui? Aumentar um pouquinho a escala, que vai aproximar. Como ele fica com uma proximidade. E aí depois eu volto para a escala normal. Então basicamente é isso, não vou continuar essa edição, mas vou salvar, Ctrl S. Aí para finalizar,
dentro do Premiere, eu renderizaria o vídeo. Escolho o destino, onde eu vou salvar, coloco o nome do arquivo e o formato. Aqui ele já vai salvar em 720p, tá automático. Se eu quisesse mudar, é só tirar aqui, mudar a escala. Mas não é o meu caso. E esse vídeo, ele vai ter uma configuração de... ele vai ter um tamanho final de 180 MB. No caso desse vídeo que eu postei aqui, que eu coloquei dentro do arquivo, sem fazer qualquer edição, tá? Para que esse arquivo fique ainda menor, para que ele ocupe menos espaço e mantenha a qualidade, a gente vai usar essa codificação aqui, que é o H264, que basicamente é um arquivo MP4 com qualidade, porém com tamanho reduzido. Então ele vai ser, digamos que ele vai ser compactado, só que mantendo a qualidade das gravações que eu fiz, tá? Então eu vou incluir as imagens das câmeras, as imagens do celular, fazer a edição, e aí eu vou finalizar o vídeo. Desses detalhes, por último, mas não menos importante, eu vou falar para vocês só um pouquinho do enquadramento. Como é que a gente vai fazer esse tipo de enquadramento? Para cada finalidade de vídeo, a gente vai ter um tipo de enquadramento específico. Nesse caso, por exemplo, como é um vídeo explicativo, eu escolhi fazer nesse formato, onde eu estou centralizado aqui com vocês. Mas a gente vai ter uma configuração bem simples. Na maioria dos celulares vocês vão ter. Vou abrir aqui mais uma vez. Vou fazer a gravação da tela para que vocês visualizem. Comecei a gravar a tela, vou abrir aqui o aplicativo da câmera. Vou lá nas minhas configurações da câmera. E tá aqui, ó, mostrar linhas de referência. Aqui nesse celular ele vai ter essa opção, tá? Mostrar linhas de referência. O que são essas linhas de referência? Basicamente, é conhecido como a regra dos terços, onde a gente vê duas linhas na vertical, duas linhas na horizontal, conhecido como essas linhas de grade também em alguns celulares, tá? E o que a gente vai fazer, ó? Nesses pontos, onde as linhas se encontram, vão ser o nosso foco principal, tá? Onde as linhas se encontram. Ou a gente vai colocar o assunto principal no centro, ou em um desses quadradinhos, tá? Essa é uma forma simples de fazer o enquadramento, com a câmera do celular principalmente, para que a gente consiga uma estética melhor. No vídeo do ukulele que eu fiz para vocês, tem uma forma de enquadramento um pouquinho diferente, onde eu escolhi ficar em uma das linhas, onde eu escolhi ficar em um dos encontros das linhas, e deixar o ukulele tomando a maior parte do espaço da cena. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Continua nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tô lá na nova plataforma também, vou colocar os links para vocês. Curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que tem um sonho de virar youtuber, aí, de produzir conteúdo para a internet. Ou então para você que é professor, para seu amigo que é professor, que começou a trabalhar na internet, mas tem dificuldade de lidar com os equipamentos. Então eu fiz aqui de uma forma simples, para que você consiga entender também de uma forma simples, mas consiga produzir conteúdo de qualidade, melhorar o conteúdo que você já produz de uma forma bem simplificada, com o mínimo possível de custo. Possa levar isso para sua vida, melhorar sua vida profissional principalmente, e quem sabe com isso conseguir entrar num ramo diferente de trabalho, descobrir que você gosta disso e desenvolver essa arte, né? Que é uma forma de arte também. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E tchau, tchau. E até as próximas.